Olá e seja muito bem-vindo a mais um episódio do Inovecast. Algumas pessoas estudam sobre mudanças, outras são obrigadas a mudar para sobreviver. Hoje você vai ouvir a história de uma mulher que precisou fugir do próprio país, assumir a criação do filho sozinha e enfrentar um acidente que redefiniu completamente a sua mentalidade. Isso não é teoria, isso é vivência real. E justamente dessa vivência que nasceu sua autoridade como mentora de desenvolvimento pessoal, especializada em ressignificação. Hoje é com muito prazer que está à minha frente Sônia Martins. Seja muito bem-vinda, Sônia. Obrigada, é um prazer estar aqui com você. Que bom. Sônia, antes de nós começarmos literalmente esse podcast, eu gostaria que você se apresentasse, dissesse de onde você vem, de quanto tempo você se encontra na Suíça, um pouquinho da sua apresentação. Eu sou Sônia Martins, mentora de mentalidade, desenvolvimento pessoal. Amo trabalhar com pessoas, amo pessoas. Eu sou portuguesa, nascida no berço de Portugal, que eu tenho a honra de dizer. Sou mãe do Luca e cheguei à Suíça em 2006. Fazem em abril 20 anos. Portuguesa, chegou na Suíça fazem 20 anos. E o que faz parte da sua história, eu gostaria de começar pela ruptura. Eu sei que é um tema delicado, mas eu acredito que é um tema que vai fazer diferença na vida de outras mulheres. Pelo ponto mais forte, por que você precisou sair de Portugal? Na realidade, eu fui obrigada. Eu costumo dar o exemplo de um animal. Quando ele se vê em riscos de morte, ele encontra o buraco mais pequeno para sair. E foi isso que nós fizemos. Eu vi a minha mãe quase morrer diante do álcool. Eu não digo que foi meu pai. Porque na realidade meu pai era uma pessoa incrível. Eu me lembro dele muito pequena e nós nos divertíamos muito. Afinal, toda a família se divertia com ele. Mas o álcool, digamos que usou o meu pai para tentar matar a minha mãe. Chamamos a GNR, porque ele tentou quebrar uma porta da casa de banho com uma grade que ele tinha da construção civil, o resto, e tentou quebrar a porta. Eu chamei a GNR e a GNR não fez nada. Eu gosto muito do lado espiritual. E então foi no dia de Páscoa que isso aconteceu. Ou melhor, o compasso passou, que na altura a gente era católica, o compasso passou e logo a seguir aconteceu isso. Para muitos foi o fim. Para mim, eu vi que foi o começo de uma nova vida. Nós tivemos que, ele disse que iria em Espanha levar os homens, que ele tinha uma obra em Espanha, que ele estava no encargo dele e ele tinha empregados. Então ele disse, eu vou em Espanha, quando voltar eu mato-vos às duas. Então nós achávamos que era mais ou menos 1 hora, mas não era, seria cerca de 2 horas, 3 horas, ele ir e voltar. Então ele foi, quando voltou ele não nos encontrou. A gente saiu, pegou um lençol e colocou a roupa e o dinheiro e os documentos que tínhamos e saímos de casa, escondemos-nos e nunca mais voltamos. Uau! Nunca mais voltaram? Não, eu fiquei 3 anos sem ir a Portugal. E como foi essa fuga de vocês com a sua mãe? Imagino que sua mãe já era uma senhora de idade. Sim, tinha uns 40 e alguns. Não era uma Não, senhora. não. Não era uma senhora de idade, não. Se nós formos pensar em nós, não era. Era uma jovem. Era uma jovem. E como foi essa situação para ela? Foi você que tomou a decisão primeiramente? Ou ela também acatou essa sua decisão de primeiro e disse, sim, filha, nós temos que realmente sair daqui porque algo de ruim realmente vai acontecer? Não era a primeira vez. Meu pai já tinha feito 3 recuperações de álcool. Uma delas, a minha mãe teve quase a separar-se, só que como ele voltou da recuperação do álcool, uma pessoa totalmente diferente, como sempre acontecia, mas naquela vez parecia que seria de verdade. Então ele voltou de uma clínica de recuperação e nesse ano até eram os 25 anos de casados que eles faziam, e nós fizemos uma festa. A minha mãe desistiu do divórcio, porque na realidade a minha mãe não ia divorciar por causa dele, por causa de não gostar dele, era por a situação que nós vivíamos. Porque nesse tempo em Portugal, a aparência contava muito. Então, por fora, ninguém via aquilo que nós vivíamos.
Mas eu te conto que acredito que foi o último ou penúltimo ano da passagem de ano que nós tivemos que fugir da casa da minha avó, fugir, porque ele dizia que nos encontrasse na estrada que nos matava. E eu lembro-me de estar debaixo de uma ponte, com os pés molhados de água, que era a ponte perto da minha casa, lá escondidas para que ele passasse e não nos matasse. Então era uma vida de desespero, era uma vida de sufoco, onde eu via a minha mãe dormir com o cachorro, a minha mãe se escondendo debaixo junto do cachorro, no galinheiro dos animais, para ele não lhe bater. Ele dormia de faca debaixo da travesseira. Então foi situações, e a minha mãe vivia e eu sabia, porque eu presenciava, a minha irmã já tinha casado, então eu presenciava aquilo. E aquilo que me sustentava era uma Bíblia que a minha avó me tinha dado na comunhão solene, em que eu me agarrava na Bíblia e eu dizia muitas vezes para Jesus: se tu sofreste tanto, por que eu sofro assim? Sem eu saber que aquilo era só o começo daquilo que ele queria fazer através da minha vida e da minha história, porque é assim que eu vejo. Uau! Você deixou não somente o seu país, mas hoje em dia, olhando para trás, você acha o que mais você deixou nesses momentos de fuga? Eu deixei tudo. Eu deixei os meus sonhos, eu deixei os meus amigos, eu deixei a minha família, os meus parentes. Na realidade, eu até deixei a minha cultura, porque eu deixei de ser portuguesa por um tempo. Não por não gostar da minha cultura, mas tipo, foi um lugar de fuga para mim. Eu me envolvi, eu cheguei à Suíça e conheci um casal que eu agradeço muito do coração, porque ele era brasileiro, ela era alemã, mas falava muito bem o brasileiro, português do Brasil. E então eles me ajudaram muito. Na realidade, eles foram os meus segundos pais aqui na Suíça. Além que a minha mãe também estava comigo, mas mesmo assim eles ajudavam muito. Sim. Então, com isso, eu me envolvi muito com aquela família. Então, eu ia, em vez de ir para Portugal, eu ia para o Brasil, eu ia para a casa do António e da Rita, com a família do António mais, porque ela era brasileira. Então, eu convivia mais com eles. Sim. Dentro de toda essa sua primeira vivência, quantos anos você tinha? Ai, uns 20, 24, 26 anos. 24, 26. Você acha que isso forjou um pouco do caráter que você tem hoje? Ah, eu tenho certeza. Se você pudesse voltar atrás, naquele tempo, eu acredito que você tenha passado bastante medo por sair de casa com 24 anos, a sua mãe, para um país diferente. Quais foram os medos que passaram na sua mente nesse primeiro momento primeiramente, além de sair fugida do seu pai e encarar um país completamente diferente daquilo que você estava acostumada? Eu acho que, eu nem te vou falar, nem sei se é medo. Para além de ter o medo dele nos encontrar aqui, que isso prevaleceu por muito tempo, na realidade só depois dele morrer é que eu senti, como diz, eu me senti livre. Não desejei a morte dele de modo algum, mas quando eu soube, para mim me trouxe liberdade. Porque eu já não tinha o medo de ele, onde ele nos encontrasse, podia nos matar. Então, esse medo, e também acho que isso me causou muita insegurança, como diz, medo de contar a minha história, medo do que as pessoas iam pensar, medo até de me envolver com as pessoas ou de me conectar com as pessoas, porque hoje eu sei que eu não sabia o que é que as pessoas iriam pensar. Então, ao invés de olhar para a minha história e ver que podia ser algo bom, ou não é que foi bom, mas depois da história podia ser algo bom, elas podiam me julgar. Então, o medo do julgamento, o medo do que as pessoas irão pensar. E, claro, o medo de estar num país que não era o meu e ter que recomeçar tudo do zero, literalmente do zero. Quais são os sentimentos que você carrega ou carregava nesse meio tempo quando você diz que você só sentiu paz novamente de voltar ao seu país de origem, quando você soube que o seu pai faleceu? O que se passava na sua cabeça sobre, nossa, eu tenho um pai em vida, mas ele não me ama, ou ele está completamente transtornado por causa da bebida? Tem como você hoje em dia explicar um pouco mais como é que era a sensação ou os seus sentimentos mediante a ter um pai e ele querer fazer mal a vocês?
os sentimentos mesmo ao certo eu não sei dizer. Eu sei que eu sinto tristeza até hoje, porque ele era uma pessoa incrível, de verdade. Meu pai era uma pessoa super inteligente, uma pessoa com uma capacidade imensa de empreender, de construir uma casa. Ele era um expert. Ele dava-lhe uma planta e ele construía a casa de cima a baixo, então ele era uma pessoa incrível. Então eu sinto tristeza. Por um lado eu sinto tristeza, mas por outro lado eu acredito que nada é por acaso. Então eu acredito que ele precisou de passar essa dor para nos trazer para o lugar que nós estamos. Porque eu acredito que isso vem de família. Porque meu avô já era assim, então foi o que ele aprendeu. Sim. Então eu acredito que ele precisou de passar por aquilo para me trazer onde eu estou e para cumprir o propósito que Deus me colocou nas mãos para fazer. Você nunca mais falou com ele, então? Falei. Eu fui a última pessoa a falar com ele, a última ou a penúltima a falar com ele antes dele morrer. Depois de 3 anos, eu tive vontade de ligar para o meu pai. Então, porque depois eu voltei a falar com ele, mas como só falava das coisas do passado, então eu cortei. Então, passado 3 anos de eu estar sem falar com ele, eu pedi à minha irmã o número de telefone. E eu liguei para o meu pai e falei com o meu pai. Falei com o meu pai de criança, não com aquele homem alcoólatra. Pela primeira vez. Sim. Ele não falou da minha mãe, ele não falou daquilo que aconteceu, ele simplesmente contou para mim que tinha dinheiro, um certo dinheiro guardado, e que estava a pôr as coisas dele, a organizar as coisas dele. E passado 3 dias, veio a notícia que a guarda, a GNR, tinha entrado em casa e tinham descoberto que ele estava morto, então ele já estava morto há bastante tempo. Então tiveram que fazer autópsia, essas coisas, porque ele foi encontrado morto em casa por um ataque cardíaco. Uau. Sozinho. Okay. Então ele falou comigo e falou com a minha sobrinha, porque eram as pessoas que ele lembrava, porque tinha pessoas que ele não lembrava. Então foi só isso. Ele morreu naquela noite, naquela tarde. Em que você falou com ele? Em que eu e a minha sobrinha falamos com eles. Foi um domingo. Qual o sentimento que te passa sabendo disso? É como se você tivesse lavado a sua alma naquele momento em que você falou com ele? Eu tenho certeza que eu o perdoei e ele me perdoou a mim. É essa a maior... E, assim, muitos dizem... Assim, eu vou falar uma coisa pessoal. Eu acredito que assim como aquele ladrão que estava na cruz do lado de Jesus, o último momento é o essencial. Eu acredito da forma como foi, eu acredito que ele possa ser salvo. Eu acredito assim. Sim. Sim. É essa a minha. Da forma como foi o final, porque até a minha irmã estava em Portugal e os meus primos, quando souberam, ligaram para mim na Suíça. Eles encontraram. Eu sempre fui desprezada depois pela família do meu pai. Então, nessa altura, eles foram buscar o meu nome no Facebook e me ligaram a mim. Então, para mim, aquilo foi um sinal de Deus a dizer: foi sim, perdoado. Então, eu levo isso como um perdão. Que bom. Você podia aproveitar esse momento, então, porque você passou por essa primeira etapa da sua vida, você podia aproveitar e falar com as pessoas que estão assistindo esse podcast, porque eu acredito que muitas das pessoas que... Não é só no Brasil que a gente vê essas histórias, nós vemos também em Portugal, como você acabou de contar, e existem pessoas que talvez ainda estejam caminhando dentro da dor pelo fato de ter sido, entre aspas, talvez uma primeira rejeição do pai, pelo fato da bebida, porque nós sabemos que a bebida realmente transforma as pessoas, assim como as drogas. Então, você que passou tão perto de tudo isso, você viveu tudo isso, você com certeza tem uma mensagem a dizer para as filhas desses pais que talvez tenham feito a mesma coisa que seu pai fez com vocês. Você tem uma mensagem para elas, acredito eu. Eu digo muitas vezes que não é o que fizeram conosco, é o que tu fazes com aquilo que fizeram contigo. Eu podia estar me lamentando por tudo o que aconteceu, mas eu decidi, e não é sentir, é decidir fazer diferente. Se talvez tu passaste por isso, eu quero te convidar a olhar para o teu pai como alguém que está sofrendo ou está preso a algo que não se consegue libertar. E ao invés de tu usares isso como uma desculpa, usa isso como um propósito para a tua vida e faz diferente. Usa isso como força para fazer diferente, porque tu nasceste para vencer. E Deus talvez te deixou passar por isso para que tu ganhes força para alcançares aquilo que tu tanto queres e seres exemplo de superação.
Que incrível. O que você acabou de falar, eu também costumo falar muito sobre aquilo que passou na sua vida não descreve quem você é. Você tem que saber, eu venho de uma história de ressignificação também, então é muito importante o que você falou sobre decidir. Não é um sentimento, mas antes do sentimento se acalmar, antes de você poder liberar o perdão, vem o sentimento da decisão. Exato. Eu vou decidir perdoar esta pessoa pelo mal que ela me fez. E aí começa todo um processo de cura dentro de nós. Então, é muito importante isso que você falou. Porque assim, eu comecei a trabalhar, a olhar para o meu pai por aquilo que ele fez de bom. Porque eu lembro, tenho momentos muito bons com o meu pai. Quando era criança, e assim, a forma como ele era, o caráter dele, eu lembro muito a brincadeira dele e isso, eu preferi olhar para esses lados. Lembrando sempre que eu não podia pôr um passo em falso, porque eu sabia que podia acontecer outra coisa. Mesmo assim, eu decidi olhar para ele e lembrar das coisas boas que ele pôde me deixar. E talvez este lado de empreender venha dele. Porque é algo que era dele. Sim. Então... E aí, em paralelo a tudo isso, você, em algum momento, ficou grávida? Teve seu filho? Conta um pouquinho da história do seu filho, porque como nós falamos no princípio, você também tem uma história muito impactante a contar sobre ser mãe solo. Então, mesmo assim, eu acredito muito na família. Eu acho que... Eu não posso chorar. Eu acho que é algo muito importante. Eu acho que é uma base. Talvez a minha família hoje não seja de acordo com os padrões normais, mas eu honro muito a minha família, acho que é uma coisa muito importante. E eu sempre tive o sonho, como tenho até hoje, de ter uma família segundo os padrões normais. Então eu me apaixonei, eu me iludi por uma pessoa que eu conheci só de ouvir falar. Eu conheci por amigos, talvez vi uma vez, mas me apaixonei por um brasileiro quando fui no Brasil. E então eu casei com o Frederico, eu não vou negar o nome porque eu respeito ele, porque ele me deu o melhor que eu tenho até hoje. Então eu me apaixonei pelo Frederico, eu casei com o Frederico, fui no Brasil, casei com ele e viemos para a Suíça e tivemos o Luca, e o Luca nasceu. A realização de um sonho. Sim. E como você diz, você se apaixonou por essa pessoa, você casou com ele. O que aconteceu dentro dessa visão da família normal que nós vemos? Pai, mãe, filhos, todos juntos. Conta pra gente, se você quiser, claro. Como é que você... Nós sabemos, nós conversamos sobre isso, sobre você ser, como eu falei, mãe solo. E é muito forte, porque eu fico me imaginando, meu Deus do céu, se ser mãe com alguém ao lado já é difícil, imagina ser mãe solo. Então, eu gostaria de que você contasse um pouquinho mais da sua experiência e como isso aconteceu. Porque isso é uma segunda etapa da sua vida que talvez foi rompida no meio do caminho. Então, eu descobri uma traição logo a seguir à gravidez, ou durante a gravidez. E assim, não é a traição, mas é o comportamento da pessoa. Então, eu entendi que naquele casamento eu era só mais um pacote ali. Então, por mais que eu trabalhasse, eu entendo isso porque a pessoa estava vindo de um outro país, com uma outra cultura, porque nós tivemos casados pouco tempo, não chegou a 2 anos. Então, chegar num país diferente, uma cultura totalmente diferente, estar com uma pessoa de outra cultura, também é muito difícil, eu entendo. Só que durante a gravidez eu descobri essa traição com uma pessoa bem chegada a nós e a pessoa me tratava como mais ou como um lixo mesmo. Então eu decidi separar. Então eu decidi seguir o caminho sozinha, como quem? Eu sei fazer sozinha, então eu vou continuar. Já vinha atrás, mas talvez esse pensamento não era o certo, porque eu acredito que em qualquer situação há 2 lados. Sim. Então, eu segui sozinha, não foi fácil, foi muito desafiador, mas posso te dizer que foi o que me fez crescer mais.
E ainda mais porque tu vias a pessoa perto de ti, o pai do teu filho, e ele sentia contacto com o teu filho. Isso acho que é uma das dores que mais eu precisei de ressignificar para dar a volta por cima, entender que cada um faz aquilo que quer. Sim. Mas eu acredito uma coisa, cada um colhe também o que quer. Então, uma das coisas que eu trabalho muito no meu filho é não levar até ele a minha dor do pai. Por mais que às vezes saia, não quer dizer que não sai, mas eu faço isso para que ele... fazer o Luca entender que o pai deu o melhor que ele tem e a gente tem que respeitar o lado do pai, ou a forma como o pai olha para a forma de ser pai. Respeitar isso. Mas que é muito desafiador, porque assim, tu chegas a certos pontos em que tu não sabes como lidar com o filho. E também a maior parte das pessoas da minha família tem mulheres. E Deus me deu um homem. Também para eu saber lidar com ele também. Então, é um desafio gigante, sendo que eu cuidei dele sozinha a nível total, financeiro e tudo. Então, digamos que só Deus mesmo. Assim, não tem como dizer de outro jeito. Sim. Seu filho não tem contato nenhum com ele, nada. Não. Ele continua na Suíça? Até que eu saiba, sim. Sim. Porque a gente vê pela publicação da esposa, então, que ele é casado com outra pessoa, que também era minha conhecida, e a gente vê pelas publicações da pessoa. E sim. Uau. Seu filho não pergunta, mãe, por que o meu pai não me procura? Por que ele não está aqui ao meu lado? Não. O Luca foi chamado a Casby, numa altura em que tínhamos uma audiência, para eu pedir a guarda do Luca, porque eu ia para a Itália viajar e achava eu que precisava de uma autorização dele. E eu disse, já que ele não ajuda em nada, então eu vou pedir a guarda do Luca total. E procurei a atual esposa dele, que não vou citar nomes. Procurei a atual esposa dele, em que ela me disse para eu procurar o advogado dela. Então eu procurei o meu. E procurei, fui buscar. E realmente eu consegui a guarda do Luca. E nessa altura eles foram a tribunal, a Casby chamou o Luca para ir falar com o psicólogo e não sei o quê. E eu disse isso no dia antes ao Luca. Eu disse, olha Luca, amanhã tens que ir na psicóloga para falar do teu pai. Ele disse, eu não quero. Disse, mas tu vais ter que ir e falas o que tu achares. Então ele chegou lá e disse, porque o pai dele morava... pertíssimo, numa estrada que dá para ir, muito perto da nossa casa. Ele chegou no psicólogo e disse, o meu pai sabe onde eu moro, se ele quiser ele que me procure. Foi as palavras do Luca. Então ele não pergunta, não fala. Se eu lhe pergunto do pai, ele diz que não quer falar, então eu respeito. Uau! E aí nós podemos dizer que isso é mais uma pedrinha dentro da tua trajetória, já com a história do seu pai, a história com ser mãe solo. O que mais pesa para você? É o financeiro ou o emocional dentro de tudo isso? O emocional. Eu acho que é a parte mais difícil, porque é o dinheiro, é como eu costumo dizer, o dinheiro as mãos fazem. Mas às vezes até para esconder o emocional. Que às vezes tu arranjas um refúgio para te esconder. Sim. E eu acredito que eu encontrei o trabalho, o refúgio para me esconder, para não pensar em tudo aquilo. Então, se trabalhares de noite e de dia, tu não precisas de pensar. Tu tens aquele objetivo. Então, eu acredito que o emocional, tu precisas de... Por isso eu entrei nesta área de desenvolvimento pessoal, porque tu precisas de trabalhar os sentimentos, até descobrir quais são os sentimentos que tu tens. Porque de tanto turbilhão que às vezes tem na tua cabeça, no teu coração, que tu nem das conta daquilo que está acontecendo. Sim, e aí você falou uma frase agora dizendo, muitas vezes então nós temos que trabalhar de dia e noite, estar constantemente trabalhando para poder esquecer algumas coisas que aconteceram. Você como terapeuta comportamental, trabalhando com isso, hoje em dia, entendendo da mentalidade, de como deve agir, você acha que naquele momento você agiu da forma certa? Ou você continua trabalhando muito para talvez não deixar passar todos os sentimentos negativos que tudo aquilo que aconteceu no passado poderia trazer para você nesse momento? Eu trabalho até hoje.
Eu posso te dizer que eu sou acompanhada por psicóloga até hoje. Porque tem muitos traumas que a gente tem que, ou como nós, tu tens que ir tirando um nó de cada vez. Então, eu acredito que aqueles traumas que ficaram da rejeição, do afastamento das pessoas, esses têm muitas coisas que tu nem das conta. Só certas situações, quando tu falas com outra pessoa, é que tu das conta. Por isso, hoje, eu acho muito importante a gente desabafar. Claro que não pode ser com qualquer pessoa, mas eu acho muito importante a gente compartilhar aquilo que nós sentimos com outra pessoa. Porque às vezes aquilo parece que não é nada, mas pode ser um nó bem apertado que não nos deixa chegar onde nós queremos. E dentro de todas essas situações, hoje, você, na situação que você se encontra ou se encontrou como mãe, tendo seu filho, que é a coisa mais preciosa da sua vida, o que você diria para essas mães que viveram ou vivem a mesma coisa que você viveu alguns anos atrás, com todos esses sentimentos? Hoje, como uma pessoa que entende o interior, que entende a mente, quais seriam, digamos, as duas coisas mais importantes que você traria para uma mulher que estaria falando isso para você hoje? 2 pontos importantes. Foca em ti e foca no teu filho. E esquece tudo o que a outra pessoa faz. Ou tenta deixar de lado. Porque não é ou melhor, nós recebemos aquilo que nós fazemos. Se a gente foca na outra pessoa, nas atitudes da outra pessoa, a gente vai sempre ver as coisas ruins e não só. A gente vai tentar comprar briga com a pessoa, tentar nos vingar daquela pessoa. Então, aquilo que eu aconselho é que tu comeces a focar no teu potencial e se o teu filho está contigo, a tua filha, é porque Deus te deu a capacidade de tu suportares esse caminho sozinha. E não foi para te puxar para baixo. Talvez isso seja para te fazer crescer e te levar para um outro patamar, ou para talvez tu te conheceres e vês a força que tu tens. Perfeito. Temos aí dois temas importantíssimos que acabamos de falar sobre ele, mas ainda antes de entrar na sua parte profissional, ainda temos uma outra história que eu gostaria de conversar com você sobre isso e que as pessoas também conhecessem esse lado seu, que é o momento da interrupção de vida, num acidente que você teve. Conta pra gente o que aconteceu. Eu te falei que eu buscava no trabalho o esconder os meus sentimentos. Então, eu trabalhava desde as 3 da manhã até às 5 da tarde. Então, aquilo achava eu que era para conquistar os meus sonhos. Hoje eu já não vejo assim. Aquilo era um refúgio. Então, numa noite, ao distribuir jornal, eu tive um acidente de moto, com a moto da poste, em que eu entrei em coma, eu quebrei o quadril, eu tenho metais no quadril. Na realidade, eu fiquei paralítica, porque a minha mãe é que me mexia as pernas, porque eu não conseguia mexê-las. Era os médicos ou ela que a tinhas que mexer para pôr as coisas. Então, foi isso que aconteceu, foi acidente. Quase me tirou a vida. E você ficou em coma? Eu fiquei em coma. E os médicos dizem que a minha sorte foi rachar, ter traumatismo craniano e abrir. Porque senão eu tinha morrido, porque... Teria uma hemorragia, algo do gênero? Teve uma hemorragia, mas como saiu o sangue, não causou danos piores. Uau, meu Deus. Quando você percebeu que aquilo não era apenas um susto, mas sim um divisor de águas, então? A hora em que alguém entrou no meu quarto e falou para mim depois do coma, ela está no fundo do poço. E eu ouvi. Só que aquele fundo do poço eu ganhei força para sair. Sabes, tem uma história de um cavalo que ele está no poço e o dono do cavalo vai procurar o cavalo e vê que ele está dentro do poço. Então ele busca pessoas para jogar terra para o cavalo não sofrer menos. E essa terra ele usa para subir. E foi essa a lembrança que eu tive desse cavalo. Então eu disse, eu vou fazer deste poço um degrau para eu subir e sair daqui. Naquele momento ali, existe uma versão sua
que morreu também naquele lugar? Eu tenho certeza. Deus deu-me uma nova chance. O meu acidente aconteceu numa estrada sem saída, de noite às 4 da manhã. Então todo mundo dormia naquela rua. E um senhor veio fumar um cigarro e me viu no chão. Para mim não foi um homem, para mim foi um anjo que Deus mandou. Sim. Então, porque se eu ficasse mais 10 minutos no chão, eu morreria. Foi isso que foi dito para a minha mãe. Então, eu vejo que aquilo foi Deus me tirando de uma vida e me colocando no meu propósito. É uma pergunta um pouco polêmica agora, mas você poderia dizer que o acidente foi um castigo ou foi um chamado? Para mim foi um chamado, foi um presente de Deus. Porque no hospital não, enquanto que eu estive no hospital, mas depois eu vi a mão de Deus em tudo. Então eu tenho certeza que foi Deus me chamando para aquilo que Ele me chamou para fazer. Ou melhor, me tirando da vida que eu achava que era a minha e me trazendo para onde Ele quer. E aí, dentro de todos esses momentos que você teve na vida, vem um momento de ressignificação. Sim. Quando é que você percebeu, depois de tudo isso, qual foi a primeira mudança de mentalidade que você teve, que você consegue se lembrar hoje? Foi na Reaclínica, porque eu saí do acidente com traumatismo craniano. Então eu esqueci as coisas, não conseguia lembrar. Só que eu tinha um filho. Então, quando eu abri os olhos do coma, eu vi o meu filho. Então, eu disse, eu preciso de sair dessa. Então, quando eu ouvi a pessoa que foi me visitar, que foi dentro do mesmo dia, dizer aquilo, foi aí deu-me ainda mais força. Então, quando eu entrei na Reaclínica para recuperar essas coisas, eu comecei a buscar na internet como eu podia fazer o cérebro andar e sair daquele esquecimento. Então, eu encontrei um professor chamado Ivan Maia, em que depois lá ele me ajudou, e também num livro que eu li dizia que o cérebro é como um músculo, então a gente tem que trabalhar ele para começar a funcionar. Então eu comecei a ler, eu comecei a estudar, porque eu não gosto muito de ver televisão, filmes ainda vejo, mas televisão não gosto, então eu comecei a buscar, a estudar, a buscar livros para estudar, para fazer o meu cérebro não esquecer, porque até o nome da minha irmã eu esqueci. Então aquilo me traumatizou. Como é que eu posso esquecer o nome da minha irmã? Então, você sabia que ela era sua irmã, mas não lembrava o nome dela, ou você não sabia literalmente quem estava à sua frente? não, eu não lembrava o nome. E ainda agora tenho dificuldade, tem certas coisas. Se eu estiver muito nervosa, eu esqueço as coisas, ou eu esqueço-me destas coisas, mas isso é do traumatismo. Mas na altura era bem pior. Qual a crença você precisou abandonar para poder evoluir? Eu não valho nada, para eu posso tudo. Porque na altura eu achava que eu não valia nada. Hoje eu sei que eu sou filha do Criador, que eu nasci à imagem e semelhança dele e que eu posso tudo. Afinal, ele me trouxe para isso. Ele me fez ser tudo, afinal eu estive quase morta. Sim, sim. Isso estabeleceu mais a sua fé em Cristo? Muito mais. O acidente só me veio aproximar mais de Deus, de Jesus. Porque assim, não tem como... A história em si do acidente é a mão de Deus em tudo, é Jesus em todas as partes. Até na cama, no hospital, por exemplo, estava uma freira do meu lado que orava todos os dias por mim. E dizia para mim que eu ia sair dali. A enfermeira do meu quarto era uma pessoa da minha cidade, que a minha mãe não sabia falar o alemão. Então, em tudo, eu vi a mão de Deus e sei que aquele acidente não foi o fim, foi o começo daquilo que Deus queria fazer através de mim. Sim. E quando foi que a Sônia, depois de passar por tudo isso, começou a se interessar pelo que você faz hoje, por ajudar outras mulheres, entrar na área do empreendedorismo? Então, depois do fim de uma relação, eu estava sozinha e vi na internet um evento chamado Connect. E decidi ir, não por desenvolvimento pessoal, mas para conhecer pessoas, porque eram mulheres. Então, eu disse, eu vou. Eu cheguei lá como um bicho do buraco, cheio de medo. Mas lá foi o passo para uma mudança total, realmente. Ali eu comecei a vencer o medo de estar com pessoas.
Então, nós poderíamos dizer que existem, sim, para as pessoas que estão assistindo esse podcast nesse momento, que existem momentos, existem eventos, porque tem muita gente que diz, eu não vou em evento porque isso não vale nada, não traz transformação, mas na realidade nós acabamos de escutar da Sônia que realmente existem sim eventos e você, na situação de vida que você se encontra, no buraco às vezes que você se encontra, é muito importante você buscar estar com outras pessoas, sair da sua zona de conforto e sim, buscar alguns eventos femininos, buscar uma igreja, buscar um lugar onde você esteja perto de outras pessoas e que outras pessoas possam também te ajudar a dar os passos adiante. Então, assim, é muito importante que você não fique parada, estagnada aonde você se encontra. E se você está gostando desse episódio até então, olha, não se esqueça, tem aqui o botãozinho aqui embaixo, dá o seu like, escreve, comenta, compartilha, porque eu acredito que essa história de superação da Sônia pode fazer com que muitas outras pessoas possam reconhecer qual é a necessidade de dar um passo adiante, de dizer, tudo bem, talvez alguém esteja dizendo que eu estou no fim do poço, mas eu ainda vou correr, pegar as minhas forças e levantar da onde eu estou, não somente por mim, mas também por aqueles que eu amo tanto e estão ao meu lado, que é o meu filho, talvez a sua mãe, o seu esposo. Você precisa renascer. Então, passe esse episódio para outras pessoas, compartilha e nós vamos amar saber o que você tem achado desse episódio até então. Voltando para você, Sônia, qual é a diferença entre você esquecer e ressignificar? Então, esquecer é o que eu fiz até o acidente, que foi pôr um pano por cima, um tapete e meter o lixeira toda de baixo. Ressignificar é tu não teres vergonha da tua história, e por isso eu estou aqui, contar a tua história, mas com um outro sentido, teres uma outra visão sobre aquele problema. Às vezes, eu costumo dizer que às vezes nós precisamos pular fora do quadro para poder ver a pintura, que às vezes nós achamos que está muito bonita ou muito feia e às vezes não está. E é isso que é ressignificar, é tu para saís fora da dor ou pôs um pouquinho a dor de lado e começares a ver os dois lados. Para entender os dois lados, para saber porquê que a outra pessoa também tomou aquela atitude, porque isso não é nos tira o problema, mas nos faz ver o problema como talvez como uma solução para algo, não só na vida da outra pessoa, mas também na nossa. E dentro dessa tua trajetória, conta também pra gente, então, como foi o momento de você estar ressignificando e o momento em que você falou, eu vou me especializar e eu quero ajudar outras mulheres a saírem desse momento de estagnação que elas se encontram. Então, eu não entendia. Eu fiz para mim buscar uma mudança, olhar para a minha história de forma diferente, olhar para a minha história não como uma desgraça, mas buscar o que podia fazer com aquilo. E alguém me disse que estava sendo ajudado por aquilo que eu falava. Alguém falou para mim que aquilo que eu falava estava ajudando ela. Então, quando eu comecei a ouvir isso da voz de algumas pessoas, eu decidi fazer disso, digamos, a minha trajetória, de fazer disso o meu trabalho para poder ajudar outras pessoas e me especializar mais nessa área para poder ajudar outras pessoas a fazer do problema uma pedra no seu castelo. Sim, sim. E como é que você tem visto essa sua caminhada, Sônia? Tem sido uma caminhada prazerosa ou tem sido uma caminhada também com momentos que você se encontra e diz, meu Deus, será que eu vou conseguir? Isso sim. Tem momentos em que tu achas que não vais conseguir. Mas eu acredito que tudo é por ciclos. E segundo o que eu estudo, a vida todas as fases são por 7 ciclos, 7 anos. Então acredito que tudo tem um processo. Às vezes não está chegando na minha hora. E eu tenho que aprender a me controlar, porque eu sou muito ansiosa. Eu tenho que aprender a controlar essa ansiedade. Mas eu acredito que na hora certa, na hora de Deus, as coisas vão acontecer. Sim. E qual é
o que mais te satisfaz dentro de tudo isso que você tem feito? Você também acabou de lançar um workbook. Exato. Conta pra gente um pouquinho também sobre o workbook, que eu acho que é interessante para as pessoas que estão vendo aqui nesse momento. Então, o workbook ele é um livro que a pessoa pode acessar através da Hotmart, em que em cada capítulo tem um exercício para a pessoa pôr em prática para poder ressignificar a vida dela e mudar a forma como ela vê ou a forma como ela se posiciona diante dos objetivos, diante da vida dela. Como mentora de desenvolvimento pessoal especializada em ressignificação, quais são as maiores dúvidas das pessoas que chegam até você? A dúvida maior eu acho que é o autoconhecimento, é se conhecerem, porque às vezes as pessoas não têm nem noção do que elas sentem ou do que elas pensam. Então eu acredito que a maior dúvida do ser humano também das pessoas é como eu vou conseguir, como eu vou sair dessa. Nós estamos chegando quase ao final do nosso podcast, mas antes de terminarmos, eu tenho um quadro muito interessante que eu chamo de ping-pong, onde eu falo uma frase e você responde aquilo que vem na sua mente. Pode ser somente com uma palavra ou pode ser com uma frase em si, ou com um pensamento que você tem sobre isso. Então, eu quero começar o meu momento ping-pong como... deixa eu escolher aqui. Vamos lá. Uma palavra que define a sua história. Ousadia. Fugir ou enfrentar? Enfrentar. Culpa ou responsabilidade? Responsabilidade. A dor ensina? Muito. Quais foram os aprendizados que você conseguiu extrair dentro da dor? Quais os aprendizados? Não é, lá está, é usar aquilo que fizeram comigo para aprender e crescer. Mãe solo é? Ousadia também. E amor, muito amor. O acidente te quebrou ou despertou? Despertou. Ressignificar é? É coragem de enfrentar as tuas dores e te tornares a pessoa que tu sonhas ser. Uma crença que você abandonou, disse isso não serve mais para mim. Eu não posso. A força feminina é? A força feminina acho que é... agora me perdi. A força feminina acho que é a maior força do universo, afinal. Ela tem capacidade de gerar um ser humano dentro dela. Então, a força feminina é alegria, é felicidade, é verdadeiramente amor, eu acho. Hoje, você se sente em paz com todas as decisões que você tomou? Eu sinto-me orgulhosa de tudo aquilo que eu fiz. Escutando tudo isso de você, eu gostaria também de aproveitar esse momento e te perguntar qual é a mensagem, Sônia? Qual é a mensagem que você pode passar neste momento para as pessoas que estão vendo esse podcast, além de tudo aquilo que você já nos mostrou com a sua força de vontade, com a sua força de se reinventar, mas eu acredito que tem ainda mais e que tem uma pessoa do outro lado da nossa câmera aqui esperando para essa palavra que você vai dar para ela nesse momento. Então, tem uma frase que eu gosto muito que é de Baden-Powell, que diz: deixar o mundo um pouquinho melhor do que o que eu encontrei. Então, não é o que... Lá está, é fazer com aquilo que nós vivemos, ou passar pelas situações que nós vivemos, mas deixar um pouquinho melhor. Não trazer a dor, ou fazer da dor, talvez, algo bom e transformar aquilo em força, porque acredito que tudo na vida é um aprendizado. Se você pudesse voltar ao tempo e encontrar aquela mulher que estava fugindo de Portugal, aquela mulher que resolveu deixar o seu matrimônio por causa de um abuso moral, digamos assim. Se você pudesse encontrar aquela mulher que sofreu naquele momento, o que você diria para cada uma delas? Eu acho que vou dizer para todas o mesmo. Eu sinto o maior orgulho de ti.
porque no momento de maior dor, tu nunca desististe. E hoje, para mim, ficou mais do que claro, e eu acredito que para você, que ressignificar não faz parte da dor. Não é a dor, você viver na dor. Mas sim você compreender o porquê que a dor está aqui e fazer com... Não é colocando um esparadrapo por cima da dor, mas sim você olhar para aquela ferida e olhar com carinho para você poder ressignificar tudo aquilo que aconteceu com você. É a melhor forma. É a melhor forma de que hoje nós podemos dizer. Aonde nós podemos encontrar a Sônia? Passa todas as suas redes sociais para que as pessoas possam encontrar a Sônia diretamente. O que você, digamos, tem como dever, digamos assim, com o próximo nessa sua caminhada que você tem feito hoje em dia. Aproveita para falar com as pessoas sobre isso também, Sônia. Eu acredito que é muito importante. Então, tem o meu Instagram, que é Sônia Martins Mentora. Tem o Facebook também, no mesmo sentido, Sônia Martins Mentora. Tem o meu workbook, o Segundo Eu, no Hotmart, que também podem acessar. E é isso. Que bom. E você que está aqui junto conosco até esse momento, eu não poderia deixar de agradecer aos nossos sponsores, porque através deles que isso tudo aqui que nós temos se faz possível. Então, o Amorim Connections, o Amorim Consulting, nós temos aqui também outros sponsores que eu vou estar colocando aqui na nossa página para que vocês possam estar vendo quem faz parte de tudo isso. E assim, Sônia, muitíssimo obrigado, porque você nos ensinou hoje que ressignificar é muito mais do que simplesmente você dizer que simplesmente esqueceu. Não, é um trabalho que você tem por trás de tudo isso, é um trabalho mental. E você passou por todas essas etapas e hoje em dia você é uma pessoa que ajuda outras mulheres a passar por isso. Então, assim, muito obrigado, porque você trabalha com isso, você fala sobre as dores e você consegue fazer com que outras mulheres possam ressignificar tudo aquilo que aconteceu na vida dela. Acho que Deus me chamou para lembrar as pessoas que elas nasceram para ser felizes e ressignificar tudo aquilo que aconteceu. Sim, e que não é... A dor não é o ponto final. Não. Ele é o ponto de partida, digamos, para que eu, você e outras mulheres consigam enxergar o bem que pode ser a vida, mesmo depois de um trauma, Exato. Mesmo depois de tudo isso que aconteceu. Com certeza. Então, você que está aí junto conosco, muitíssimo obrigado por ter estado até agora aqui. Continua dizendo, você gostou desse episódio? Continua aqui conosco, dando o seu like. Passando adiante, inscreva-se no nosso canal, segue a Sônia nas redes sociais dela, que nós estamos aqui simplesmente de coração aberto para poder escutar também a sua história. Você tem uma história que você gostaria de estar contando? Você tem uma história que você gostaria de compartilhar não só comigo, mas também com a Sônia? Eu tenho certeza que você pode nos escrever no nosso privado e pode conversar conosco. Nós vamos ter o prazer, né, Sônia, de estar ajudando a cada uma dessas pessoas que estão passando por um momento e não conseguem ver adiante. Exato. E a maior alegria é ver um ser humano conseguir vencer, conseguir ultrapassar os seus desafios e realizar sonhos. Eu acho que a maior felicidade é ver uma pessoa conseguir realizar um sonho. Muitíssimo obrigado. Um beijo para você. Fiquem conosco. Até o próximo Inovecast, onde ser real é bem-vindo. Então fique conosco e até o próximo capítulo. Chegou a